Oi, pessoal. Esse fim de semana eu tive uma grata surpresa. Fui assistir Mussu, um filme. Eu não esperava nada do filme, realmente. A verdade é que é interessante a carreira do Mussum, mas em parte esses filmes cinebiográficos meio que são previsíveis. Mas o filme ele tem um tom de força interessante. Consegue retratar a vida do Mussum, do humorista, muito bem, principalmente colocando alguns pontos relevantes da vida dele. A vida familiar é muito bem retratada e é o ponto realmente, o coração do filme é a vida familiar dele, além de mostrar alguns aspectos da vivência dele para além de ser apenas humorista. Então é uma recomendação. Mussum, o filme é realmente um bom filme e vale a pena ir ao cinema ver, é, prestigiar o cinema brasileiro, que hoje, né, além do Mussum, lançou a biografia da Gal Costa, do Claudinho Bochecha e da Ângela Diniz. Então, o cinema brasileiro vai aí procurando encontrar seu caminho, embora pudesse investir em outros públicos, em outras formas de filmes. Agora, em novembro, estou aí esperando, né, estrear Napoleão, do Ridley Scott. Acho que deve ser um dos filmes mais aguardados do ano. Todo mundo sabe, eu admiro muito a obra do Ridley Scott, já gravei até um vídeo falando dele aqui. E eu acho que Ridley Scott é um dos melhores diretores da atualidade. Mesmo com obras irregulares, geralmente o Ridley Scott consegue ter um tom de força interessante ao contar a história e tendo toda uma noção de como contar essa história, principalmente sabendo como levar os pontos fortes da trama, misturando sempre um certo nível de tensão com uma trama que anda e não que se arrasta, né? Então é um filme histórico, é um épico. O trailer está espetacular. O Joaquin Phoenix parece que conseguiu retratar bem o Napoleão e todo o elenco parece estar bem. Então é um dos filmes que provavelmente vai ter alguma relevância em termos de prêmios e com certeza é um dos maiores filmes do ano. E vamos esperar aí como é que vai ser, né? E como ele vai se desenvolver nas salas de cinemas. Voltando a um assunto que eu já trabalhei aqui em outros vídeos e agora muito mais explícito, a crise na Marvel, que eu já havia falado anteriormente e que agora começa a ficar mais clara. A revista Variety dessa semana vem mostrando que a Marvel realmente está em crise. E essa crise já vem de uma longa data, não é de agora, ela é bem antiga. E os filmes da Marvel, apesar de ter grandes bilheterias, eles não eram filmes que estavam conseguindo ter um impacto em termos de construir realmente tramas dos quadrinhos para os cinemas. Os filmes pareciam ser totalmente moldados para um público que não é exatamente o público dos quadrinhos. E qualquer pessoa que já leu os quadrinhos sabe que aqueles filmes não estavam dentro de uma perspectiva que realmente pudesse representar os quadrinhos. É preciso entender que os filmes baseados em quadrinhos deveriam representar muito mais uma cultura pulp, porque o quadrinho ele abrange uma série de símbolos, signos que são undergrounds e às vezes representam também uma série de questões sociais por meio da fantasia. Então são filmes que seriam muito mais densos e interessantes. E a Marvel simplesmente subverteu tudo, tentando ganhar cada vez mais público, mas perdendo muito da sua essência. Esse foi um grande problema da Marvel. E tentar, que na verdade eu chamo isso de pasteurização das histórias. Histórias que ficaram totalmente esquecíveis, no qual a Marvel prometia muita coisa em um próximo filme e nesse próximo filme ele prometia ainda mais coisa e nunca cumpria, na intenção de atrair sempre o público. Hoje a Marvel enfrenta
um grande problema em termos de crise criativa, que realmente bateu mesmo dessa vez. E também nós vemos que a Marvel enfrenta uma crise em termos de futuro. Não se sabe qual vai ser realmente o futuro da Marvel, se ela vai conseguir ter ainda público para continuar. Existe toda uma contracorrente contra a Marvel e muito provavelmente não haverá mais grandes bilheterias, nem um retorno da Marvel ao auge que ela já esteve. Mas na verdade, esse auge da Marvel já era uma falha, porque se você lembrar os filmes de quadrinhos baseados em quadrinhos lá do início do ano 2000, eles tinham muito mais uma carga emocional e tinham muito mais interesse do que os filmes feitos pela Marvel Disney. Vamos aguardar, mas com certeza a Marvel não tem mais um futuro e essa crise já é de longa data. Eu já havia percebido, eu tinha desistido de assistir os filmes da Marvel quando eu assisti a Era de Ultron e posteriormente quando eu fui ver um dos personagens que eu mais gostava, que era o Doutor Estranho, eu desisti definitivamente porque aqueles filmes não eram bons, não conseguiam retratar nem os personagens e parecia que eles usavam muito a casca, quer dizer, o personagem parecia com o personagem, mas a trama era horrível. Só um exemplo. Doutor Estranho deveria ser mais semelhante a um filme de terror, mas o filme era tão pasteurizado que ele não tinha nenhuma identidade de quadrinho e não tinha nem mesmo conseguia estabelecer um interesse no personagem. Então é uma tristeza ver isso, que uma empresa que tinha tudo para ser muito interessante, inclusive o melhor filme da Marvel, Homem de Ferro 1, foi algo realmente muito intenso, mas depois a empresa descambou para fazer filmes cada vez menos é, baseados nos próprios quadrinhos, para ser totalmente pasteurizado e totalmente fora de um nexo que poderia empolgar alguém que tem interesse em filmes baseados nos quadrinhos.